Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Fazer um vídeo com vocês. Esse vídeo já é a terceira vez que eu tento filmar aqui, mas é um vídeo que é para ficar bem longo, tá? E eu tô tentando cortar bastante nele aqui. Infelizmente está muito barulho aqui na minha área de trabalho. Nesse vídeo a gente vai falar sobre overlock, interlock e ponto conjugado. Qual dessas máquinas você deve escolher ou qual seria a melhor para você? Bora lá? Observem as máquinas, tá? Observem bem aqui. Eu vou te mostrar uma outra aqui. Se você olhar, vai parecer igual. Observa aqui, ó, até a mesma coisa, né? Se vocês olhar aqui, também vai ser parecido igual, tá vendo? Observe. E aqui nós vamos fazer com a terceira, tá? Observem aí para vocês verem. Mesma coisa, tá? Então, eu estou mostrando exatamente as mesmas máquinas? Não, gente, eu vou mostrar aqui uma pergunta muito antiga no canal. Esse vídeo aqui vai até ser dedicado à minha amiga Renatinha, do Rio de Janeiro. Lá na terra dela vende essa máquina aqui, tá? Vende a galoneira com o nome dessa máquina, e não é, né, Renatinha? Você sempre fica brava com isso aí. Bom, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre overlock, interlock, ponto conjugado ou ponto cadeia. Bora lá? Gente, para começar o vídeo, observe a seguinte situação. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, cadê o quinto, Júlio? Tá lá atrás, tá? Ele passa por trás e ele sai aqui. E eu vou mostrar isso aí mais na prática para vocês. Bom, gente, para começar, nós vamos começar com a interlock. Apresento para vocês a interlock, a irmã mais velha da overlock. Aliás, as duas são gêmeas, tá? E a mais nova é a ponto cadeia, tá? Ou a ponto conjugado. Vamos começar entendendo a diferença dessas moças e aqui nós vamos começar por essa principal diferença aqui. Ela sai uma linha de trás e passa pela parte de trás da máquina e passa nisso aqui. Se vocês olharem isso aqui, é a mesma coisa do coração que vocês têm na sua galoneira. Fala oi, pessoal, dona Dulce. Oi, pessoal. A dona Dulce filmando aqui, eu esqueci de falar oi, porque eu pedi ela para falar oi. Então ela faz a mesma função aqui, essa linha que vem por trás, ela faz a mesma função do que uma galoneira. Ela é um ponto corrente, tá? Então, esse ponto é chamado de ponto corrente. Essa é uma das diferenças. Então, ela tem um coração do lado de cá e as outras que eu mostrei para vocês não tem, tá? Bom, dito isso, qual é a outra principal diferença dessa agulha? E a grande confusão de muita gente. A grande confusão de muita gente é a ponto cadeia. Isso tem empresas que tá pedindo isso, né? Tá pedindo para a costureira fazer isso. Júlia, a ponto cadeia tem duas agulhas e ela substitui, ela dá para fazer vestido, tecido plano? Não, gente. Não, a ponto cadeia não é, ela não substitui essa máquina. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Qual é a principal diferença? A principal diferença está aqui, tá? Nessa partezinha que a gente chama de transporte. Está também na amarração de pontos, né? Que apesar de ser um chuleado, é bem mais largo, tá? Não precisa da zoom, dona Dulce. Volta ele, porque depois isso. Aí é o seguinte, apesar de ser um chuleado, é mais largo, tá? Outro detalhe diferente da ponta cadeia que vocês vão olhar aqui é nas agulhas. Observem aqui, ó. A gente tem duas agulhas e uma agulha está mais adiantada do que a outra. E se vocês podem confirmar isso aqui na chapa, uma entra aqui e a outra da overlock ou que simula o ponto da overlock, que é o ponto chuleado, entra mais adiantado. Significa que essa agulha trabalha um pouco mais atrasado. Por que ela trabalha mais atrasado? Vocês lembram que eu mostrei o coração para vocês aqui? Bom, o coração passa aqui e essa linha, ela tem essa máquina, ela tem um looper a mais, tá? E a ponto cadeia tem a mesma coisa do ponto da overlock, que é o looper, só dois looper. Essa aqui tem o terceiro looper. E esse terceiro looper não trabalha em conjunto com os outros, ele trabalha somente com essa agulha aqui. E para que serve esse looper? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática agora. Isso aqui é um ponto de overlock. Dona Dulce, volta a mão para trás aí um pouquinho. Tá? Observa sempre na tela aí para mim, porque eu não posso errar isso aqui de novo não, que eu já estou ficando entediado já com isso. Bom, vocês estão vendo aqui, gente, qual é a diferença? A diferença é simplesmente por esse detalhe aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso é um tecido plano, tá? Ó, o tecido plano, ele se desfaz, tá vendo? Muito fácil, tá? Então a gente precisa primeiro amarrar e chulear essa borda e depois fazer a costura, tá? Bom,
Ah, Júlio, mas então a ponto cadeia ela tem 2 agulhas, ela vai fazer esse detalhe. Será? Bora lá, vou mostrar para vocês uma coisa. Bom, Vai dar mão pra lá. quando a gente tem esse ponto, ó, olha aqui para você ver, ó, feito numa overlock, olha o que acontece. Tá vendo? Ó? A pessoa veste a tua roupa e arrebenta. Tem gente costurando tactel, e até essa máquina tá aqui por isso, costurando tactel, né? O tactel da mesma forma, ele também desfaz, tá? Ó, se eu for puxando ele, ele também desfaz. Costurando tactel com overlock. A peça da pessoa não tem qualidade, tá? E eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. O tactel, nesse caso aqui, ó, tá fechada com a ponto, com a interlock. Então ela tem aqui, tá com um ponto bem fininho aqui, tá, gente? Ela tem, aqui. Ela tá com um ponto bem fininho aqui, que eu regulei ela para isso, então ela tá com um ponto bem fininho aqui. E se vocês olharem, daqui não vai dar porque tá preto, tá? Mas se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem um ponto corrente fora, tá? E já na ponto cadeia acontece o seguinte, esse ponto que tá fora, ele ao contrário dele ficar do lado de cá, do lado de fora, ele fica aqui dentro, tá? Fica aqui dentro. Isso quer dizer que, indiferente dele estar aqui ou não, qualquer situação que você fizer vai arrebentar aqui. Então tem muita gente costurando vestido, costurando as coisas e pedindo para a costureira fazendo isso, tá? Mesmo na interlock é necessário, tá? Depois que a gente faz essa costura, ela é projetada para que depois você faça um pesponto aqui, ó, tá? Utilizando as 2 agulhas. Eu não tenho uma aqui para te mostrar, vou te mostrar aqui, dona Dulce, mostra aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma agulha aqui, ó, outra aqui. Foi costurado com overlock, sobrou um espaço, ó, se vocês olhar aqui, na interlock. Aí sobrou um espaço e depois foi feito uma segunda costura. Essa segunda costura também teria que ser feita aqui. Muita empresa está pulando essa etapa, né, que é feita na máquina de braço, né, muita empresa está pulando essa etapa. Até que nesse caso aqui eu até concordo que não há necessidade de você fazer isso. Tá? Mas com um tecido como esse, há necessidade, porque o tecido tem as tramas mais abertas e automaticamente ele vai soltar. Tá? Nesse caso aqui, era necessário um pesponto? Sim, era necessário um pesponto. Mas, na realidade, o que tem sido feito? As pessoas têm costurado na ponta cadeia, que é um ponto dentro desse aqui. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a chapa, observem bem essa chapa, tá? E depois, mais para frente, vocês observem quando eu estiver mostrando lá na ponta cadeia, tá? Vocês vão ver que a chapa, ela é mais fina na ponta cadeia, tá? Então, as principais diferenças. Outro detalhe, nós vamos falar. Essa máquina aqui costura com linhas. Júlio, mas eu estou vendo um fio aqui na sua máquina. Sim, porque eu estava costurando malha. E na linha de malha, o tecido não desfaz, tá? Na linha de tecido plano, o tecido desfaz, tá? Na linha de malha, você não consegue puxar esse fio por muitas vezes, ó. Ele arrebenta, ó. Ó, então, ele é mais firme e essa máquina é feita exatamente para tecido plano. Não tem como substituir isso, a não ser que a costureira faça 2 trabalhos, que é de costurar numa overlock, que já vai ser errado se ela usar fios, e se ela usar linhas, vai ficar complicado para ela utilizar aqui. Quem costura aí, até a Renatinha está nesse problema, quem costura aí com linha de algodão, né, que é a PT, sabe disso, que quando costura aqui, ela arrebenta muito na máquina. Então, se colocar linhas em todos os loopers aqui, vai arrebentar muito, tá? Então, é o seguinte, colocar fio aqui estaria errado, num tecido plano também, tá? Então, estaria errado. Mas a Interlock trabalha com fios. Vamos entender com linhas. Fios e linhas. Linha, fio, tá bom? Então, fio é diferente da linha. E a Interlock trabalha com linha. Bom, bora lá. Dona Dulce, aí à frente para mostrar aqui o ambiente. Vou abrir aqui para a senhora e eu vou passar para a ponta cadeia. Bom, gente, essa é a ponta cadeia e eu vou mostrar a diferença dela, tá? Bom, vocês viram lá que eu mostrei calcador, transporte, não foi? E você vai ver que a diferença aqui tá aquela.
tem as 4 linhas aqui na frente, tá? Deixa eu colocar aqui a luz. Não sei, tá, gente? Minha iluminação tá ruim aí. Deixa eu ver aqui. Aí, tá? Tem as 4 linhas aqui na frente, porém ela não tem a linhazinha que vem atrás. Mas, Júlia, ela tem 2 agulhas. 2 agulhas. Deixa eu colocar ali. Tá ruim aí de ver, dona Lúcia? Tá, porque você tá mexendo. Olha aí. Tá bom? Tem 2 agulhas, mas vocês vão ver que as 2 agulhas são parelhas e são com bitolas muito juntas. A chapa é um pouquinho mais larga, tá? Não precisa ficar voltando, só vir assim. Aí é o seguinte, a chapa é um pouquinho mais larga e ela não tem aquele looper a mais aqui. Então, o que isso significa? Que nesse caso ela vai costurar com uma overlock, porém ela vai costurar com uma agulha aqui dentro. Agora nós vamos desmistificar mais uma lenda urbana muito séria, porque tem muita gente que fala, não, é que costura com o meu biquíni com a ponto cadeia aqui que vai ficar mais resistente. Não necessariamente isso acontece, tá? Eu quero que costure a minha camiseta, mas eu quero na ponta cadeia. Vai ficar mais resistente, vai ficar mais grosseiro. Por quê? Porque ela é mais larga, não há necessidade disso. É apenas um custo a mais para a costureira. Isso não reflete em qualidade de costura. Então, Júlia, essa máquina não é necessária? Sim, ela é necessária demais na linha fitness, em alguns tipos de acabamento. Quando você vai fazer pesponto, pela linha fitness tem muito pesponto, então às vezes o pesponto é mais delicado na galoneira e não numa pespontadeira, por exemplo, como é o tecido plano, a gente vai fazer um pesponto na galoneira. Esse tipo de ponto vai ajudar muito para a costureira. Concorda com isso, dona Dulce? Sim, concordo. Tá? Então ela vai ficar... Outra coisa, eu vou tentar levantar ali, vocês vão ver, se vocês voltarem no vídeo lá no começo, voltem e observem, vocês vão ver, esse ponto de amarração aqui é mais fino, porque isso significa que isso aqui é para malha, tá? Júlia, então eu vou comprar essa aí, eu não vou comprar uma overlock, a overlock então vai ficar sem necessário, porque eu tiro uma agulha aqui e pronto. Sim, você pode tirar uma agulha aqui e costurar como um overlock, só que tem um detalhe. Se você precisar fazer um ponto mais delicado ou precisar que a sua costura não apareça muito na peça, não marque muito na peça, e você utilizar isso aqui para poder fazer ali um top, por exemplo, um top bem fininho, ou fazer um colã, um maiô, essa aqui vai ficar mais larga, e aí vem aquela mentalidade que é assim, Júlio, mas aí vai ficar mais resistente, porque eu coloquei mais uma linha. Bom, quando você coloca mais uma linha, você está colocando mais uma linha de fio, tá? Eu até concordo com você, de fio não, de linha. Se você tivesse usando um fio, provavelmente isso seria realmente realidade. Mas quando você utiliza uma linha como essa, dependendo, a malha tem elasticidade, principalmente algumas coisas. Então o que acontece? A malha tem elasticidade. E na linha de íntimo, por exemplo, a gente costuma usar até fios, né, dona Lúcia? Isso. Costuma usar fios, até na galoneira a gente costuma usar fios. Por quê? Porque essa linha aqui, ela arrebenta fácil. Então, o que acontece? A malha tem elasticidade. Isso aqui, ó, se você costurar aqui, não vai fazer diferença. Ela não vai arrebentar, tá? Só que tem uma coisa, não é para esse tecido. Aí você vai e coloca aqui uma malha e fala assim, vou colocar aqui que vai aumentar a minha força. Não aumenta, gente, porque você está aumentando linha e não fio, como eu mostrei para vocês. O fio, ele tem isso, ó, ele tem elasticidade. A linha não tem elasticidade alguma. Então, vai ficar mais reforçado. Eu acredito que sim, fica mais reforçado quando você usa um moletom, uma gramatura que não cede tanto. Mas quando é um tecido que cede muito, colocar uma linha a mais não vai ceder, não vai adiantar muito para você. E lembrando que malha tem que ter esse trabalho, ao contrário do tecido plano, tá? Então é o seguinte, Júlio, então para que você indica essa coisa? Eu indico ela na linha de biquínis, eu indico ela na linha de malharia, mas não para tudo. Não há necessidade de tudo. Outra coisa, colocar mais um fio aqui aumenta o seu custo de costura e não a qualidade da costura. Tá ok? Bom, então a ponto cadeia, em resumo, é isso. Ela tem a chapa mais larga, tem 2 agulhas, mas as agulhas são parelhas e as agulhas trabalham, ao contrário da Inter, que trabalha fora do ponto chuleado, a agulha a mais aqui trabalha dentro do ponto chuleado. E é um mito que isso aumenta
a qualidade da peça. Não é verdade. Aumenta sim na linha de fitness, aumenta principalmente, melhora muito para a costureira em casos em que tem que ter pesponto. Se você for passar um viés muito fino, por exemplo, e usar, né, com isso aqui mais largo, é melhor você fazer um fechamento numa over. Fica mais fininho, né, dona Lúcia, para entrar, e você coloca um desse aqui, dependendo do tamanho do aparelho, ele fica mais grosseiro, concorda? É mais linha ali, e é desnecessária essa linha. Agora, não para tudo. Essa máquina é muito útil, entenda o seguinte, essa máquina é muito útil na linha fitness, mas não é necessária para muita coisa que tem que ser está sendo pedido. Outra coisa que eu tenho que deixar claro aqui, então tem duas agulhas igual a interlock, vou fazer vestido tecido plano aqui. Filha, não é verdade. Então tem muita, quando eu falo filha assim, eu não falo para vocês costureira não, é para muita doutorzinha dessas que estão aí em confecção e que te pedem isso aqui. Quantas pessoas chegam aqui e te pedem isso aqui, dona Luz, para costurar tecido plano na Muita gente. E tem tecidos que não vai aqui, tá? Por que ele não vai aqui? Por causa do transporte. Tecido plano não trabalha muito bem aqui, ó. Vocês estão vendo esse ponto lindo, maravilhoso? Eu fechei ele na overlock. Olha aqui para vocês verem, ó. Que porcaria que tá isso aqui. Tá? Então eu estou mostrando aqui porque assim, eu não desregulei a máquina para poder fazer isso. Então muita gente não presta atenção nisso. Parece até que eu tenho uma ponta cadeia aqui, né, gente? Não, é só overlock, tá? Na realidade, a ponta cadeia entraria aqui dentro, aqui, tá? Mas esse tecido não trabalha, nenhum tecido plano trabalha bem com overlock. Toda vez que você vai fazer tecido plano, deixa eu fazer um outro detalhe aqui para mostrar aqui, mais ou menos. Pessoal, vem aqui para mim, por favor. Se você fechou numa over, e isso acontece com uma costureira que não tem recurso, precisa fazer, tá? Você fechou na sua over, é necessário, tá? É necessário que você venha e faça a seguinte situação. Tá, fechou aqui, gente, ó. Colocou mais uma costura aqui, ela vai simular, isso não quer dizer que ela vai simular e vai ter a mesma qualidade de uma interlock no caso de tecido plano, tá? E para você fazer pesponto também vai auxiliar bastante, porque você vai trabalhar com ela aqui, ó. Deixa eu subir aqui, essa agulha estava embaixo, tá? Vai ajudar bastante para você que, né? Gente, ó, eu não costuro, tá? Então ela vai ajudar bastante no caso de você fazer um pesponto, ó. Né, dona Dulce? Isso. Então vai te ajudar. Mas toda vez que você que não tem uma interlock, tá? Toda vez que você for fazer uma costura na sua over e for fazer um tecido plano, seja ele qual for, cetim, qualquer outro, você tem obrigatoriamente que fazer isso. Vou aproveitar e vou simular. Vou simular o seguinte, a ponto cadeia aqui no caso, ela faria isso aqui, ó. Tá? Então, por que ela não substitui? Olha onde é que ela costuraria. Ó. Onde ela costuraria? Costuraria dentro, tá vendo? Então, isso aqui seria uma ponto cadeia e isso aqui uma interlock, tá? Bom, agora vamos na over ali pra gente matar a nota. Depois, gente, se for necessário, vocês pedem aí e a gente tenta explicar um pouquinho mais. Tá, eu vou resumir aqui para vocês aqui, então, na nossa velha e querida overlock. Bom, qual é a diferença da overlock para ponto cadeia? Basicona, né, gente? Vocês já viram o ponto lá, mas tem alguns outros detalhezinhos aqui que vocês podem olhar. Primeira, o calcador é mais fino, isso significa que o transporte também é mais fino, tá? Isso significa que você consegue trabalhar com um ponto até mais delicado nela, tá? Até um calfar, um frufru, você trabalha nela. Então tem muita gente que vem me pedir chapa de frufru para ponto cadeia e não dá certo. Por quê? Porque o transporte é mais coisa. Então você que é iniciante, que não está começando do zero, a primeira máquina que você vai comprar é essa aqui. Não precisa comprar a ponto cadeia. Mas eu quero fazer biquíni, quero fazer calcinha, Se você quer fazer linha de malha, ou essa ou a ponto cadeia, tá bom?
Agora, se você vai fazer tecido plano, esquece essas duas e vai trabalhar com a interlock, tá? Que aí você vai ter a segunda coisa. Então é onde eu vejo muita gente errando. E eu vejo até empresas pedindo que a gente utilize num tecido plano, mais uma costura aqui dentro. Em que essa costura acrescenta? Em nada. Ela não acrescenta para a qualidade da peça em nada. Ela acrescenta em custo e trabalho para a costureira. Tá? Aumenta 20 a 30% do custo da costureira e não melhora a questão da qualidade. Tem milhares de pessoas te vendendo ponto cadeia. Bom, a overlock tem uma agulha só, 2 looper como a ponto cadeia, tá? A interlock tem um looper a mais. Espero que isso aqui, tá, fique para vocês assim mais ou menos entendido. Se vocês não entenderam, comenta aí embaixo, deixa um like, se inscreve no canal, deixe, a gente ativa as notificações, né? O Kaká me reclamou esses dias que não estava recebendo os vídeos, mas eu também não estava postando, tá? E isso aqui eu vim responder o pessoal aí, a Renata e outras pessoas, né? Mostrar essas diferenças. Renata, ponto cadeia, a interlock não é igual a Colarete, não é a máquina que vendem para vocês aí, né? Ela é igual a overlock, porém ela tem um looper a mais, tá? Então, lá na sua cidade aí no Rio, numa cidade do Rio, esqueci até o nome da cidade, o que acontece? É vendido para vocês como interlock a Colarete, que é conhecida aí no Rio, tá bom? Teve uma outra moça que me perguntou o seguinte, deixa eu só aproveitar para fechar o vídeo ali, dona Dulce. Na última live aí, uma moça me perguntou o seguinte, Júlio, dá para me transformar uma interlock, uma ponto cadeia numa interlock? Filha, não dá, não é viável, não tem nem como, tá? Eu entendo que você não saiba. Ó, esse calcador seria bem mais largo, você teria que trocar o calcador. Também teria que colocar o coração na máquina aqui, tá? Outra coisa que você teria que trocar é a barra da agulha, colocar mais looper, não há como, tá? Júlio, dá para transformar uma overlock numa ponto cadeia? Sim, dá para acrescentar mais isso aqui e mais uma barra da agulha e transporte, trocando o transporte você vai conseguir. Só que você vai lembrar que se você fizer isso, você vai ter um ponto mais largo. Algumas outras coisas, como arremate, você não vai ter um bom arremate, se não for bem feito, e também não vai ter também pontos mais delicados, como calfar, como outros pontos que a gente faz com overlock não dá para ser feito, para quem trabalha com pontos especiais aí, tá? E vai lembrar também que se você fizer isso, a sua costura vai ganhar em dimensão de largura aqui, ó, tá? Ela vai ficar mais larga que isso aqui, tá? Por quê? Porque a chapa é mais larga aqui, tá? E ela precisa de mais uma agulha na lateral, então quer dizer, vai aumentar e vai deixar mais grosseiro dependendo do serviço que você faz. E lembrando, não estou dizendo que não é necessária essa máquina. Essa máquina é necessária em algumas linhas, mas em algumas linhas é impossível trabalhar com uma tecido plano, é burrice trabalhar com ela. E na linha de fitness, ela é excelente porque ela acrescenta para nós mais largura e dá para a gente fazer acabamentos melhores. Tá? Já para fechar camisetas, fechar uma leg, uma coisa assim, não há necessidade, uma leg básica, não há necessidade, a gente costura há anos, né? Leg nem tinha ponto cadeia, né? E a gente costura há anos, não temos problema com isso. Abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau. Fala tchau, pessoal, e dona Dulce. Tchau, pessoal. Tchau.